Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Mais um domingo que o Senhor nos concede, um dia maravilhoso, esse primeiro dia da semana e mais uma escola bíblica dominical. E eu convido você aí na sua casa para orar conosco nesse instante. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, Senhor amado, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai eterno. Te agradecemos pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia, Senhor, para conosco, ó Pai eterno. Te agradecemos, ó Deus, por esse primeiro dia da semana, Senhor, em que iniciamos, ó Deus, estudando a Tua palavra, Senhor amado. Pai, eu quero te pedir perdão, ó Deus, pelas minhas faltas, pelas nossas imperfeições, ó Pai amado, pela Tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoe, que tudo quanto viermos a fazer nesta manhã seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus, meus amados. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 44 ao 49. Hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como tema compromissados com a evangelização. Então, evangelizar é um compromisso da igreja. Amém? Leiamos. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: e assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Que Deus aplique a porção da sua palavra lida nos nossos corações. Também, amados, vamos nesse instante louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão, juntamente com a diaconisa Marta. Amém. 417, que diz: brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Amém. Glória a Deus. Devemos brilhar no meio do nosso viver, que as pessoas possam ver Cristo através de nós. Amados, nós estamos tendo praticamente um culto todos os dias no WhatsApp, com muita oração, e nós temos visto o resultado
do que Deus tem feito atendendo às nossas orações. E nós vamos nesse instante fazer uma oração pela nossa igreja, para que o Senhor possa continuar abençoando. E eu convido a diaconisa Marta para fazer esta oração. Amém. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical, Amém, Jesus. onde vemos, ó Deus, aprender mais da Tua Palavra, ó Deus, porque precisamos, ó Deus, a cada dia aprender mais de Ti e nos alimentar mais da Tua Palavra, ó Deus. E neste momento, Senhor, venho interceder pela Tua igreja, Senhor. A igreja, ó Deus, que nós fazemos parte, essa igreja em geral, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada igreja, Senhor, ao redor, Senhor, deste mundo, ó Deus. Ó Deus, que Tu possa abençoar, Senhor, a igreja, pastores, os líderes, ó Deus, os departamentos, Pai, entregamos nas Tuas mãos. Neste momento nós pedimos pela nossa igreja, pela reforma da nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa derramar bênçãos, ó Deus, do alto, ó Deus, pessoas que venham nos ajudar, as campanhas que nós estamos fazendo, ó Deus. Porque o Senhor sabe que nós precisamos, não temos, ó Deus, onde tirar, mas o Senhor tem capacidade cada um, ó Deus, através, ó Deus, doando, fazendo doações, Pai. Continua abençoando, ó Deus, as igrejas, abençoando a nossa igreja, abençoando cada pastor, dando sabedoria ao som dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. E que brevemente, ó Deus, nós possamos nos reunir ali naquele templo, ó Deus, para dar um grande de culto e ação de graça, ó Deus. Ó Deus, estamos aí aguardando esse dia, porque sabemos que o dia é Teu e a hora é Tua. Amém. É por isso que nós entregamos tudo nas Tuas mãos e o Senhor faz conforme a Sua vontade. Amém. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. E amém. Amém. Agora nós vamos passar para o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor. Em seguida teremos as aulas. Eu convido o Cauã, ele a fazer nesse instante a oração final e consagratória desse segundo momento da Escola Bíblica Dominical. Papai do Céu, abençoa a escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus amados. Eu queria deixar aqui a palavra do Senhor em Abacuque 3, bem conhecido, né? 17 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e faz andar altaneiramente. Amém, queridos? Como é bom servir a um Deus de amor, um Deus que nos guarda, um Deus que tem suprido as nossas necessidades, um Deus que tem nos ajudado a cada dia a vencer as lutas, né, que infelizmente às vezes vêm na nossa vida. Mas o Senhor, Ele é o Deus poderoso, que você possa sempre se alegrar e adorar aquele que é digno de ser adorado. Amém? Preciso de Ti, diga isso ao Senhor. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra
ti.
Aleluia, Jesus, te adoramos, te adoramos. Te adoramos por tudo que tu és, Senhor. Porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que realiza sonhos, Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que transforma o homem, Pai. Tu és aquele que transforma os casamentos destruídos, que restaura, Senhor, lares, Pai. Quando tudo diz que não, o Senhor diz que sim. Oh, aleluia. Nós te adoramos, te adoramos. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não sou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Se impossível, não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, creia. Deus do impossível, oh, aleluia. Creia, querido, creia. Quando tudo diz que Declare com toda a força do seu não, coração. voz me encoraja. É a voz do Senhor que diz: prossiga, prossiga para o alvo. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Pai, em nome de Jesus. Sei que não sou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Possível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu
crianças! Tudo bem com vocês? Nós, professores, estamos com muitas saudades das nossas aulas e muitas saudades de vocês. Logo, logo estaremos todos juntinhos na escola dominical, louvando e adorando ao Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 37. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este versículo também será utilizado para a nossa história de hoje. E eu convido a professora Rayane para contar para vocês uma linda história. Prestem muita atenção. Olá, crianças, tudo bem? Vamos ver qual será a nossa história de hoje? Para isso, quem sabe que livro é esse? Sim, esse livro é a Bíblia. E nela encontramos várias histórias sobre a palavra de Deus. Mas algumas histórias, elas são um pouco confusas para a gente. E para isso, nós precisamos que alguém explique as histórias para nós. Na nossa história de hoje, será sobre um homem etíope, pois ele é da Etiópia. A Etiópia é um país. E esse homem, ele estava lendo sobre a palavra de Deus e ele não estava entendendo. Então ele precisava que alguém explicasse para ele. Então vamos conhecer a nossa história? Na época de Jesus, muitas pessoas aguardavam por ele, assim como um funcionário da rainha da Etiópia, que estava viajando por Jerusalém para adorar a Deus. Ele tinha com ele uma Bíblia, que era um pergaminho. O etíope estava lendo o livro de Isaías, mas não entendia o que o profeta tinha escrito. Deus, vendo que esse homem estava interessado em aprender mais sobre Jesus, enviou um anjo até Filipe, um discípulo de Jesus, para que ele fosse falar com o etíope. Filipe foi e acompanhou a carruagem em que transportava o homem, e ouviu o que ele estava lendo. Como um cordeiro levado para ser morto, pois a sua vida na terra chegou ao fim. Filipe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" E ele respondeu: "Como posso entender se ninguém me explica? De quem o profeta Isaías está falando? Dele mesmo ou de outro?" Assim, o etíope convidou Filipe para sentar-se com ele na carruagem, e os dois foram viajando juntos. Filipe explicou que o profeta estava falando de Jesus, e que esse Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz pelos nossos pecados. Ele ficou muito impressionado com o que ouviu, creu em Jesus e, para confirmar a sua fé, pediu para ser batizado. Depois, o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar, e o etíope seguiu seu caminho feliz, pois agora ele acreditava e confiava em Jesus como o seu Salvador. Então, assim como o etíope, devemos confiar e agradecer a Deus por nos ter enviado pessoas para contar mais sobre Jesus. Assim como em casa temos os nossos pais, os nossos avós, na igreja temos os professores da escola dominical, o pastor, pois nem sempre entendemos o que lemos, mas eles estão sempre ali para nos explicar. E você também pode contar de Deus para as outras pessoas, com o que você já sabe, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um EBD. E hoje vamos falar a lição de número 11.
compromissos com a evangelização. Portanto, vamos fazer a nossa leitura, que se encontra lá em Marcos capítulo 16, do 14 ao 20. Que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Bom, hoje, o tema, como já falamos inicialmente, é compromissados com a evangelização. Vamos fazer a nossa introdução, nosso comentário de introdução. Então, o reino de Deus ele cresce à medida que os pecadores eles vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então, a igreja ela é a única agência autorizada, é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Então, coube à igreja, e por determinação do nosso Senhor Jesus, ser a única agência responsável por transmitir a mensagem do Evangelho. E o primeiro ponto da lição fala em a evangelização como prioridade. Então, o Evangelho ele não é uma mensagem alternativa como se houvesse outras mensagens. Não é mais uma. Na verdade, o Evangelho é a única mensagem a ser pregada, a única mensagem verdadeira. E aí trata-se de uma questão de vida ou morte. A divulgação das boas novas, exatamente isso que significa o Evangelho, as boas novas, isso é uma tarefa de todos nós, enquanto servos do Senhor. E aí Evangelho, a palavra Evangelion, quer dizer exatamente isso, boas novas, boas notícias, tá? E é o meio que Deus usa, ou seja, Deus usa o Evangelho, é o meio que Ele usa para a salvação de todos aqueles que creem. É necessário crer, tá? E aí, bom, as Escrituras elas nos ensinam que todos os homens, que todos os seres humanos, eles são pecadores e precisam se reconciliar, precisam de reconciliação, ou seja, não há ninguém na Terra que não precise de reconciliação. Todos, de acordo com a Escritura, são pecadores. Lá em Romanos, capítulo 3, vamos abrir, abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 3, o versículo 23. Muito claro esse texto, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então não existe um meio de salvação que não seja por Jesus. O próprio Jesus já chegou a dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe salvação fora de Jesus. Durante muito tempo, a igreja medieval, ela acreditava que a salvação só existia se você estivesse na igreja. E aí fora da igreja
não tinha salvação. Por isso que a Igreja Católica, né, ela muitas vezes, a Igreja Católica da Idade Média, tá? Ela muitas vezes aterrorizou as pessoas com a excomunhão, ou seja, retirar você, expulsar você da igreja. Isso era praticamente uma assinatura, uma ida para o inferno, né? Tendo em vista que se acreditava que a salvação estava dentro da igreja. Com os pais reformadores, né, Lutero ele vai dizer o seguinte: existe salvação fora da igreja, não existe salvação fora de Cristo. E é isso que a gente precisa entender, é o que Jesus falou lá em João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe salvação sem Jesus. O Senhor Jesus ele constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Cada crente, né, nos dias, por exemplo, lá dos apóstolos, cada crente era um próspero ganhador de almas, né? Observe em Atos 8, vejamos aqui Atos 8, o versículo 4, que diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Né? Então, cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas e nós devemos seguir exatamente esse modelo. Bom, o segundo ponto da lição é: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Né? Isso tem sido, desde a reforma, né? Isso tem sido uma parte muito polêmica. Né? Sobre a extensão da obra expiatória de Cristo, né? Tem sido debate ao longo dos séculos, tá? E especialmente, como eu falei agora, depois da reforma. O que nos importa no caso aqui é a compreensão desse assunto à luz da Bíblia. E aí, assim, o que é que acreditamos? O que é que nós, enquanto batistas, acreditamos? A nossa teologia, meus irmãos, ela vem diretamente das Escrituras Sagradas. Ela não vem de alguém importante, ela não vem de um teólogo importante, enfim, ou de um livro. A nossa teologia, aquilo que acreditamos, vem da Bíblia, tá? E aí cabe uma pergunta que é, vamos dizer assim, polêmica até os dias de hoje, tá? Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Então, os debates eles se concentram entre duas interpretações básicas, das Escrituras. A primeira, né, assim, não em ordem, não em prioridades, tá? Mas uma seria a expiação limitada, que seria aquela em que Jesus morreu para alguns apenas. E a expiação ilimitada, de que Cristo morreu por todos. Não é? Então vamos falar um pouco dessas duas interpretações. A primeira, a expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Bom, você pode encontrar vários subsídios bíblicos, né? Eu não estou aqui para negar essa interpretação, tá? Então, muitos se aprofundam nessa interpretação, se caracteriza ali como a perspectiva da predestinação, que não é a nossa intenção fazer o aprofundamento aqui, tá? Até porque nós, enquanto batistas, acreditamos na expiação ilimitada. Quando eu digo nós, enquanto Igreja Batista, é uma instituição de um modo geral. Lógico que pode haver, e é provável que exista, não há nenhum problema nisso, de pessoas que estão na Igreja Batista, mas tem ali uma interpretação mais voltada para a predestinação. Não há nenhum problema nisso. Eu estou dizendo que, enquanto batista, né, nós temos como doutrina básica principal a expiação ilimitada, ou seja, significa dizer que Jesus ele morreu por toda a humanidade. Tá? Jesus ele é o Salvador do mundo. Como diz lá em João capítulo 4, vejamos aqui, João 4, o versículo 42. João 4, 42, que diz:
Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, a expiação, ela foi realizada em favor do mundo inteiro. A expiação, ela foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação, não é, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Isso também está confirmado lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura, né? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então não havia ali, Jesus em nenhum momento ele fez restrições, tá? Então cremos nessa expiação ilimitada de que Deus mandou o seu Filho, dando oportunidade a todos aqueles, né, que crerem no Filho de Deus possa de fato ser salvo. O terceiro e último ponto é a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas importantes da igreja, tá? Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Foi o que Jesus fez e nos deixou como exemplo. Lá em Mateus, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Então, a evangelização, veja, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, é o que Jesus fez e nos mandou que nós também fizéssemos, né? Ele deixou a evangelização como exemplo. As missões, né? O trabalho do missionário, que é extremamente importante, é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Basicamente é isso, tá? O evangelista, a evangelização, ela está muito localizada dentro do nosso espectro cultural. Já as missões, muitas vezes, ela tem outro objetivo, outra conotação. É de levar o evangelho para pessoas de culturas diferentes. Aí são índios, né? São pessoas de outros países, enfim, de outras culturas, tá? A mensagem é importante que se diga, independente de qual país que esteja pregando o evangelho, a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo. Então, o cristianismo, ele não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir culturas, de forma contrária, assim, pelo contrário, né? Não é o objetivo do evangelho que todo o mundo tem a mesma cultura, não. O Brasil tem um tipo de cultura e tradição dentro do evangelho. O povo africano, não é? Muitos com a cultura, há muita semelhança, né, entre Brasil e África, mas assim, ainda as particularidades. Então, a mensagem, ela é universal. A mensagem de Cristo é universal. Agora, isso o missionário, obviamente, ele sabe muito bem. Ele precisa fazer adaptações, né, ao estilo e à cultura de cada povo que ele vai estar pregando o evangelho. Para que não venha a ter uma rejeição, você condenar algo que é cultural, não é? Que faz parte daquela tradição. Então você adapta o evangelho, não é? Mas a mensagem é a mesma e é a mensagem de salvação. Jesus, ele disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém. Jesus em nenhum momento disse, o campo é o mundo. Ele não disse o campo é Jerusalém,
ou o campo é a Judéia, o campo é Roma, o campo é a minha cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Jesus não disse isso. Jesus nos mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, isso fala de simultaneidade. Do contrário, né, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Então, quando Jesus prega em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, dá uma ideia assim, no mesmo momento que você estiver pregando em Jerusalém, manda alguém pregar na Judéia, manda alguém pregar lá em Samaria, manda outros irem para os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Porque se o evangelho, né, se tivesse que só estar em Jerusalém, aí teria continuado até hoje ainda, né? Por isso que o mesmo Jesus disse, né? Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, lá em Mateus 10, 23. Por isso, né, a importância da evangelização. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. E essa deve ser a mensagem principal do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos guardando e nos dando força para pregar o Evangelho. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos falando do Teu Evangelho. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.